Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, nessa aula eu vou explicar um pouquinho sobre o coeficiente de ionização, ácido-base, o efeito do pH e o coeficiente de dissociação, que é o pKa. Então, os fármacos em geral, eles podem ser ácidos ou bases fracas, que ao entrar em contato com a solução, podem passar a se encontrar em sua forma ionizada ou não ionizada. A depender do pH do meio e do pKa desses fármacos, do seu coeficiente de dissociação, a sua capacidade de se ionizar ou de se não ionizar, ou sua maior ionização, pode implicar diretamente na sua capacidade de atravessar a membrana biológica ou membrana plasmática. Todo fármaco considerado ácido ou base fraca, quando ele se encontra em um ambiente aquoso, eles têm a tendência de se ionizar, porém tudo vai depender do pH. Um fármaco ele vai atravessar mais facilmente a membrana biológica quando ele se encontra na sua forma lipossolúvel. Então, para os fármacos ácidos, caso eles se encontrem em um meio ácido, que é em um pH abaixo de 7, eles tendem a manter a sua estrutura, eles não vão se ionizar e vão tender a manter a sua forma lipossolúvel, ou seja, a forma mais facilitada de atravessar a membrana biológica. Já caso esses fármacos ácidos eles se passem a se encontrar em um meio básico, ou seja, em um pH acima de 7, eles vão se desestruturar, tendem a se ionizar, que é liberar prótons, e aí eles passam a se encontrar em sua forma hidrossolúvel. E assim vão ter uma maior dificuldade em atravessar a membrana biológica. O mesmo vale para os fármacos básicos. Ou seja, os fármacos básicos em um meio considerado ácido, com pH abaixo de 7, eles tendem a se ionizar, ou seja, eles vão liberar prótons, eles vão se desestruturar e vão passar a se encontrar em sua forma hidrossolúvel. Agora, caso eles se encontrem em um meio básico, eles não têm a necessidade de liberar prótons, eles não têm a necessidade de se ionizar e vão se encontrar em sua forma lipossolúvel. Então, resumindo, quanto menor a sua carga, quanto menor a sua capacidade de se ionizar, quanto menor a ionização, maior a capacidade desse fármaco de atravessar a membrana biológica. A relação entre as formas ionizada e não ionizada, ela vai ser determinada pelo pH do local de absorção e pela força do ácido ou da base fraca. E essa força ela vai ser representada pela constante de dissociação, ou seja, pelo pKa. O pKa ele é a medida da força de interação de um composto com um próton, ou seja, é o pH em que o fármaco vai se encontrar 50% na sua forma ionizada e 50% na sua forma não ionizada. Assim, quanto menor é o valor do pKa, mais ácido é o fármaco. E quanto maior o valor do pKa, mais básico é o fármaco. Esse valor do pKa é um valor que não muda, tá? Cada fármaco tem o seu valor desse pKa. O equilíbrio dessa distribuição vai ser alcançada quando a forma permeável do fármaco, ou seja, a sua forma mais lipossolúvel, ela vai alcançar uma concentração igual a todos os espaços do organismo. Ou seja, vai ser quando a constante de dissociação, que é o pKa, atingir um valor igual ao pH do meio. Vamos a um exemplo. A aspirina ela é um fármaco considerado um ácido fraco porque ela possui um pKa no valor em torno de 3,5. Então, ela tende a se ionizar em um meio mais alcalino, que é o meio básico. Então, digamos que essa aspirina ela vai se encontrar no meio do suco gástrico. O suco gástrico ele possui um valor de pH girando em torno de 3. O que é que vai acontecer com essa aspirina? Ela tende a manter a sua forma lipossolúvel, a sua forma não ionizada. Ela não vai precisar se desestruturar para poder liberar os prótons, então ela vai continuar atravessando facilmente esse meio. Já quando a aspirina atinge o plasma, ela tende a se ionizar. Por quê? Porque o plasma ela possui um valor superior. O plasma tem um valor de pH considerado básico, em torno de 7,4. Então a aspirina ela vai se ionizar nesse meio e vai encontrar a sua forma hidrossolúvel. Então, os fármacos que não são facilmente absorvidos pelo organismo, eles tendem a ser mais excretados, porque se eles não são absorvidos da forma correta, eles não serão metabolizados, consequentemente eles não serão distribuídos e serão facilmente excretados. Então, gente, na próxima aula a gente vai tratar mais sobre as vias de administração desses fármacos e os seus locais de absorção. Até mais!